Errei! Muito bem, muito bem. Hoje muito especial, dia muito especial hoje. A gente vai conversar logo com o Matheus Macedo. Matheus Macedo do Vida Veda, meu Vaidya. Muito bem, gurizada. Vander, Ada, Patrícia, bom dia, bom dia. Juninho, bom dia, bom dia. Lili, que bom, Lili. Tu tá bem, Lili? Como é que tá o teste do corona? Pra Manani, muito bem, gurizada, muito bem. Daniela, bom dia, bom dia, bom dia. Não sei se eu tô com frio no meu pescoço, acho que sim. E aí, gurizada, tô pilchada, assim, a rigor. A rigor. Esse pala, não... Esse pala é a rigor, mas eu trouxe ele do México, bem colorido. Doris, bom dia, bom dia. Dois amores juntos, isso aí, gente. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Muito bem, gurizada, Cissa, Denise. Olha só o nosso tema de hoje, olha só, fatos e interpretações. Não somos o resultado dos fatos, somos o que fazemos conosco a partir da significação que damos ao que nos acontece. Então hoje é assim, um dia de festa, né? Os fatos são eventos, acontecimentos isentos de juízos de valor, acontecem o tempo todo. Não, o fato de live com o Matheus Macedo não acontece todo dia. Eu fiz uma live com ele lá em Cascais, acho que era Cascais, tava uma coisa assim, internet, tava uma bagunça, foi uma coisa mais truncada no mundo. Cris Cubas, muito bom, a nossa produtora cultural, responsável pela nossa agenda complexíssima, estamos na área, muito bem. Então os fatos são eventos, acontecimentos isentos de juízo de valor, acontecem o tempo todo. Uns fatos são mais assim, né, do que outros. Enfim, os fatos são os fatos. Agora, uns são mais assim. Esse é bem assim. Vamos ver se o Matheus vai conseguir entrar. A arte do viver saudável está em como interpretamos, significamos e damos valor a cada um deles. Nossa interpretação é sempre modeladora de nossos juízos e ações. Você identifica um fato exigente e o que fez a partir dele? Cara do céu, acabei de viver um fato muito exigente. E eu tô me saindo bem. Aí eu resolvi meditar um pouquinho mais para acalmar o fato dentro de mim. Muito bem, gurizada. Que delícia. Que delícia. Moçada, vamos fazer uma respiração enquanto o Matheus não entra na área? Vamos, tio Matheus. Inspira e expira. Inspira e expira. Vai alinhando, vai botando mais ênfase na expiração. Aproveita e enche aí o Insta de coraçõezinhos. Tavani, que saudades! Muito bem, gurizada. Enche aí de coraçãozinho, compartilha, convida os amigos. Aí hoje de tarde tem Pratique Método Curação nas suas relações terapêuticas. É um grupo para, agora sim, Matheus, um grupo para os profissionais da área da saúde, tá? Das 14 às 15h30, fala com a Bel, te inscreve ali com a Bel. Bororó, educação. Chamando, aguardando Vida Veda. Esse, Matheus. Ah, que beleza! Cris! Delícia! Delícia da tia! Ai, que saudade de você, mulher! Como é que tá tudo? Ai, que bom, gente. Que bom! Vocês estavam meditando, respirando, não queria... Eu já vim gritando, né? Já zoando o negócio inteiro. Não, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Amado, a gente fez uma live, eu não sei se eu estava em Cascais, era uma coisa que não funcionava. Era Cascais? Era.
com chuva, não tinha internet. É, Nossa, que correria, que correria. sim, Querido meu, maravilhosa. amor, Ô, Cris, amor da vida da tia. Amor da vida da tia. Eu ainda tenho o ô, privilégio de ter Cris, o mesmo nome que a mãe com a Deus. Então, gente, que né? maravilha. Então já entra assim, já entra se achando, já entra se achando. Amado meu, muito bem. Eu estou usando a pulseira que tu, Matheus, Oi! a gente estava no hospital, eu estava internada no hospital, e o Matheus estava assim, soltinho no hospital. Ele estava internado com a gente, mas ele tinha as suas liberdades. Eu estava assim, ó, soltinho. E aí teve um dia que eu comecei a chorar e a me lamentar e me resfolegar. Aí o Matheus perdeu a paciência dele, deu um pulo, ele estava tipo um yogi, assim, me ouvindo pacienciosamente. Aí ele encheu a paciência dele, deu um pulo da cama onde ele estava, do cárcere onde ele estava apoiado, e disse assim, muito energicamente, é um homem grande, né, 1,90 m, e sei lá quanto, 1,90 m? 1,87. 1,87 m, levanta aquele homem enorme e fala para mim assim, Deu, chega! Você não é uma pessoa doente. Você, Cristiane Ganzo, é uma pessoa saudável. Chega! Pode comer o que tu quiser, pode misturar tudo, pode... Chega dessa coisa de doença. Aí ele arrancou essa pulseira do pulso dele e falou, toma, agora tu anda com isso e toda vez que te lembra que tu é uma pessoa saudável e que tu pode fazer as coisas que tu te determinar. E vamos botar essa Bororó no ar e vai fazer as tuas coisas e volta pro Brasil já e chega desse negócio. Eu falei, ok, Maravilha. para o Brasil e então agora É isso. online com vocês. Live, Matheus live. Macedo. Ô, Cris, para começar, como eu sou um dos patronos desse movimento da Bororó Online, enquadra melhor esse negócio aí que você não tá no meio da câmera para mim. Então, assim, cadê o suporte dessas pessoas que você, ó, tá no quadradinho, ó, você tem que estar no meio do quadradinho, ó. Você tá aqui assim, ó. Olha a Cris Meu aqui. Deus, ai meu Deus. Eu tô vendo. Além de médico Ayurveda, ele é Produtor. consultor técnico, internautico. Não, não dá, tia. Não. Olha, pensa bem quando for se meter com ele. Ó aqui, ó, como tá a câmera. Tá cortando a tua cabeça, Cris, ó. Levanta essa câmera aí, sei lá. Ai, meu Deus do céu. Gente, cadê as suas assessoras bororísticas? Olha, tu não fala que elas... Te deixaram elas sozinha. Te deixaram sozinha com a câmera. Aí complicou. Deu agora? Acabou? Deu. Tá lindo, tá lindo. Eu preciso, agora que... Primeiro de tudo, Cris, obrigado pelo convite, por eu estar aqui. Eu amo muito, você sabe, vocês são minha família. E você puxou o assunto da pulseirinha e eu não posso perder a oportunidade de contar a história dessa pulseirinha. Então, para a gente já começar com vocês entendendo qual foi a história dessa pulseirinha. Em 2000 e sei lá quando, eu fiz o Caminho de Santiago. E eu estava lá, né, fazendo o Caminho Português da Costa, né, que você vai andando do Porto, que é uma cidade no norte de Portugal, até Santiago de Compostela. Então não é o caminho francês, que é o que a maioria das pessoas conhece. É um caminho que demora 11 dias que você vai pela costa de Portugal. Nesse processo, né, desses 11 dias de caminhada, eu conheci uma mulher no caminho. E ela era uma mulher muito especial, porque ela tinha ALS, né? ALS é esclerose lateral amiotrófica. A gente também chama de Lou Gehrig's disease. É uma doença que vai te tirando as suas habilidades motoras. E essa mulher, uma alemã, ela estava fazendo o caminho de Santiago de cadeira de rodas. Em cadeira de rodas, fazendo o caminho de Santiago. E conectada a equipamentos e respirador e não sei o que lá, ela não tinha saúde suficiente nem para caminhar. E ela estava lá percorrendo o caminho de Santiago no intuito de conscientizar as pessoas dessa doença, do ALS.
E foi uma pessoa muito impactante para mim, porque eu caminhava, a gente caminha 8, 9 horas por dia, e eu no final do dia tava reclamando, né? Já tava tipo, pô, tô aqui todo cansado, tô com a perna doendo, tô com a vida. Minha vida, que difícil é a minha vida. E aí vem do meu lado essa pessoa, essa mulher incrível, com ALS, com uma doença degenerativa muito braba, com cabelo pintado de rosa choque, e na sua cadeira de rodas e percorrendo o caminho de Santiago. E aquela mulher, ela mudou muita coisa na minha vida. Porque ela me mostrou que quem sou eu para reclamar, né? Quem sou eu? Tipo, eu tenho tudo na minha vida. Eu tenho um par de pernas que funciona para início de conversa. Eu consigo respirar. Se eu inspirar, eu encho meu pulmão. Se eu expirar, eu esvazio meu pulmão. Ela não conseguia fazer nada disso. Ela não tinha capacidade física de caminhar por conta própria, de respirar por conta própria, e ela estava lá fazendo o caminho de Santiago na sua cadeira de rodas. E aí ela me deu essa pulseirinha que está agora no pulso da Cris, que é uma pulseirinha que diz assim, Can't do ALS, que é uma campanha, você conhece o que é ALS? E o objetivo dessa mulher, Sabine era o nome dela, é o nome dela, ainda está viva aqui na Alemanha. A Sabine, ela estava tentando conscientizar as pessoas sobre o ALS, sobre essa doença, essa esclerose lateral amiotrófica. Ela me deu essa pulseirinha e eu passei a usar todo dia essa pulseira. E toda vez que eu estava numa situação difícil ou que eu estava mais reclamão, eu olhava para minha pulseirinha e eu lembrava da Sabine. Eu falava, gente, o que a Sabine estaria fazendo nesse momento? No momento que eu estou achando que eu estou numa situação difícil, que minha vida está complicada, que sei lá, que minha esperança acabou, o que a Sabine estaria fazendo? Porque com certeza eu sou fraco, eu sou frágil, mas a Sabine, ela é forte. E a Sabine virou um exemplo, uma referência de vida para mim. E aí, quando eu estava lá no hospital observando, né, o tratamento de alguns pacientes, entre eles a Cris Bororó, foi quando a gente se conheceu, né, lá. Teve um dia, a gente fez quase mais de 20 dias, né, Cris? A gente teve um contato muito próximo, eu ia para o quarto da Cris quase todo dia, a gente tinha conversas, né, longas, né, sobre vida, morte, Vedas e tudo mais. Eu com o meu dotezinho, né, que é a minha roupa oficial, aquela saia, né, do sul da Índia que eu uso quando eu estou lá no hospital no sul da Índia. E a gente conversou muito sobre tudo. E chegou um momento que eu contei essa história para a Cris, da Sabine, e eu falei, toma aqui, Cris, agora a pulseira é tua. Tipo, na hora que você achar que a vida não tem muito para onde ir, lembra da história da Sabine. Então sempre tem, entendeu? Sempre a gente às vezes não está numa posição de força, de esperança, de ver que tem um horizonte melhor no futuro, mas a Sabine tá. Então, assim, a Sabine virou uma santa, né, na minha vida. Eu lembro muito da Sabine. E aí a Cris está carregando essa tocha da pulseira. Essa pulseira que vocês veem na minha mão, que tem toda a equipe do Vida Veda tem, ela é diferente. Ela é uma pulseira que é da equipe do Vida Veda. Então todo mundo que trabalha no Vida Veda tem uma pulseira que não é essa que a Cris tem, que é uma pulseira que eu boto uma frase. Para todo mundo que trabalha no Vida Veda, as pessoas ganham uma pulseira com uma frase que eu dou para a pessoa lembrar, né, sobre alguma coisa que a gente tem de importante para a vida, digamos assim. Enfim, isso é pessoal só para vocês não acharem que é a mesma pulseira. Não é a mesma pulseira. A pulseira que a Cris tá, ela me foi dada no caminho de Santiago por essa pessoa em cadeira de rodas fazendo o caminho, que mudou totalmente a minha perspectiva de vida e eu sempre lembro da Sabine. Então, assim, acho que até é uma boa história para a gente começar, né, Cris? Com certeza. Eu determinei para mim que no dia que a gente colocar o primeiro curso EAD online, eu vou trocar a pulseira da Sabine pela pulseira do Vida Veda que eu recebi. A minha diz assim, um sonho sonhado junto se torna realidade. Então, no primeiro dia, no ao vivo do primeiro curso, aí eu vou fazer a troca oficial da pulseira e vou guardar a pulseira da Sabine, porque quando manteve, a gente teve um encontro muito especial de muitas trocas muito profundas. Né? E eu, com a minha precisão, né, do método, o Matheus falava algumas coisas e eu pedia licença assim, para fazer um ajuste nas velas, né?
Então, quando o Matheus diz que a Sabine mudou a vida dele, eu vou me permitir dizer que não, que ele mudou a vida dele a partir do encontro com a Sabine. Por que eu digo isso? Porque o Matheus está fazendo por nós, bolinha colorida, mundo, planetinha Terra, uma coisa muito especial, muito honrada, que é trazer o Vida Veda, que é trazer e agora o meu ato falho é exatamente isso que o Matheus queria, que a gente, quando pensasse em Ayurveda, pensasse em Vida Veda, que foi o que aconteceu com o Covid. Então, o Matheus está trazendo o Ayurveda para o mundo digital e compartilhando de uma maneira assim maciça e inarredável no sentido de trazer um conjunto de conhecimentos extremamente complexos e simples para um raciocínio ocidental, no qual nós possamos, então, nos apropriarmos desse conhecimento que estava até então muito emuralhado na Índia, para que nós, ocidentais, não precisemos ir até lá, estudar sânscrito, aprender medicina ayurveda, mas sim nos beneficiarmos de cúrcuma, canela, cravo, né? Gengibre. Eu me lembro do Matheus dizendo para mim, o teu remédio é o gengibre. Qual é o teu remédio? Gengibre. Gengibre e cúrcuma. Então, assim, eu acho que é impressionante a condição que tu tens, que é muito privilegiado, fruto de uma habilidade tua e de esforço, que é traduzir coisas tão inacessíveis até então, né? Porque o Ayurveda é assim, outro faz uma formação, mesmo aqui no Brasil, né? Faz uma formação em Ayurveda, mas são sempre grupinhos, né? E o Matheus botou esse negócio na rede, né? Então, eu acho que... Escancarado, né? Escancarado. Escancarado. Então, a nossa cartinha do nosso estudo de hoje, que diz fatos e interpretações. Não somos o resultado dos fatos. Somos o que fizemos conosco a partir da significação que damos ao que nos acontece. Os fatos são eventos, acontecimentos isentos de juízo de valor, acontecem o tempo todo. A arte do viver saudável está em como interpretamos, significamos e damos valor a cada um deles. Nossa interpretação é sempre modeladora de nossos juízos e ações. Então, isso é muito, muito legal. Você identifica um fato exigente e o que fez a partir dele, muitos o tempo todo. Então, por exemplo, quando eu ouço o Matheus dizer, cadê a tua equipe que te deixou sozinha? Para ter um fato muito exigente. Então, eu respiro e digo, elas fazem tudo que elas podem, elas são maravilhosas. Eu não me ligo muito, né? E não conheço o suficiente, mas a Bel me telefona, a Bel faz horrores, a Bel faz o que pode, a Clarissa, a Cláudia, a Fernanda. Então, assim, eu agradeço de joelhos as meninas, né? Sim, maravilhosas. Estou sempre aprendendo. Então, vamos lá, Matheus. Qual é um fato exigente na tua vida? Vai lá. O de Depois hoje... tu começa a falar os fatos claros, pelo amor de Deus. Você identifica um fato exigente na sua vida e o que fez a partir dele, fala. Vamos lá. Nossa, uma vida inteira de fatos exigentes que eu fiz a partir dele, né? Então, por exemplo, já que a gente está aqui falando de Ayurveda, né, de trazer esse conhecimento e colocar ele livre na mão das pessoas o máximo possível. Por exemplo, quando eu me mudei para o interior da Índia, eu não sei se a maioria das pessoas conhece essa parte da história, mas quando eu fui para a Índia estudar Ayurveda, eu nunca tinha ido à Índia. Eu já tinha morado no Tibete, no Nepal, na China, na Tailândia, mas eu nunca tinha ido para a Índia, né? E eu me inscrevi na faculdade de medicina, fui para a Índia, direto para Jamnagar. Eu não tinha, nem sabia se a Índia era legal, se não era legal, se a comida, como é que era, nem nada. Eu fui direto para Jamnagar. E eu abri mão de
muita coisa no Rio de Janeiro, né? Eu tinha uma empresa no Rio de Janeiro, eu tinha um apartamento, eu tinha uma vida inteira, um relacionamento de 4 anos, mas eu senti uma pressão de ir atrás desse sonho. Só que quando eu cheguei na Índia, eu fui morar dentro do campus da faculdade, no hostel, né? Que é tipo um prédio que tem um monte de quartos dos estudantes internacionais. E aí, velho, eu cheguei no meu primeiro dia, depois de 2 dias de viagem, eu entrei naquele quarto, o quarto imundo, imundo, imundo. Eu lembro de jogar baldes de água para tentar lavar o quarto e aquela coisa imunda, tipo, que só a Índia consegue ser imunda daquele jeito. E aí eu lembro de sentar num quarto vazio, sem nada, e eu pensei, cara, será que eu tô louco? Eu fiquei totalmente maluco. Tipo, eu larguei tudo na minha vida para ficar aqui nesse buraco, estudando um negócio que eu nem conhecia. Eu nunca tinha feito nenhum curso de Ayurveda, né, Cris? Eu não tinha lido nenhum livro de Ayurveda, inclusive. Eu só tinha ouvido falar que era um sistema de medicina muito antigo, e aí eu pulei de cabeça para ver o que era esse negócio. E eu demorei, eu vou te dizer, olha, eu fiquei 3 meses mal. Meus primeiros 3 meses na Índia foram muito desafiadores, porque eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo lá. E eu voltava para o quarto, eu sentava, eu falava, cara, vai acontecer alguma coisa, não é possível, porque, sabe? E até que 3 meses depois, foi um tempo muito difícil para mim, os primeiros 3 meses de adaptação. O Vida Veda não tinha a menor, imagina, nenhuma chance de existir em nenhum momento no futuro. Mas aí, 3 meses depois, eu lembro de sentar no meu quarto e parar para fazer essa reflexão que eu acho que a gente está fazendo agora, que é como é que isso aqui, que parece que é um suplício, que é uma prisão, como é que essa prisão, na verdade, ela é um presente? E eu enchi a minha casa de post-its. Sabe aqueles post-its, aqueles quadradinhos? Eu peguei um bloco daquele que eu tinha e eu comecei a encher minha casa daquele troço. E na minha porta da minha casa, durante 7 anos, tinha um post-it que dizia assim: você tem uma casa, então agradeça. Aí na porta da minha geladeira tinha um post-it que dizia: você tem comida, então agradeça. Aí na porta, no vidro do meu banheiro tinha um: você está vivo, então agradeça. Eu enchi o meu quarto de post-its de gratidão, porque o que aconteceu depois de 3 meses na Índia, que me caiu uma ficha que foi: velho, para de reclamar. O que você tá chiando se você tem saúde? A Sabine nem tinha existido ainda, mas você tem saúde, você que escolheu se enfiar no buraco no interior da Índia, ninguém te obrigou a fazer esse troço. Você está aí por livre e espontânea vontade. Você tem comida na geladeira, você tem saúde básica, você tem acesso a tudo que você tem. Então, assim, velho, agradece, entendeu? Agradece, porque isso não é uma prisão, isso é uma oportunidade. Isso não é uma prisão, é um presente. Então eu transformei a sensação de prisão numa sensação de presente. E aí todo dia eu entrava em casa, antes de abrir a porta, eu tinha um post-it do lado de fora da minha porta, eu olhava e falava: você tem uma casa, então agradeça. E aí eu agradecia, eu abria a porta do meu quarto com outra sensação de, cara, que maravilha que eu tenho esse lugar aqui no interior da Índia onde eu moro. Eu abria a porta da geladeira e eu pensava: que coisa maravilhosa que eu tenho comida dentro da minha geladeira. E as pessoas conversavam comigo, Cris, e muitas pessoas não entendiam aquela opção que eu tinha. Hoje, agora o Vida Veda, né, é isso que é, todo mundo acha que é óbvio, né? Mas lá atrás, o Vida Veda não fazia nenhum sentido. E muitas pessoas me ligavam e me falavam: velho, você ficou louco? O que você está fazendo aí? Eu falava: cara, eu estou estudando sânscrito, estou estudando os samhitas. E ninguém entendia esse troço, né? Ninguém sabia o que era. Muitos médicos que eu conhecia me diziam: você tá velho, você nunca vai ser médico. Entendeu? Tipo, você começou medicina eu comecei medicina com 29 anos. Então, tipo assim, você começou medicina com 29 anos, você nunca vai ser médico, você nunca vai ajudar ninguém, você tá louco, entendeu? Então, imagina, era um monte de gente me dizendo que era impossível, que o que eu tava fazendo era loucura, que não fazia sentido nenhum, e parecia meio que um beco sem saída, até que eu comecei a agradecer. E aí mudou, né? Eu acho que virou de ponta cabeça a minha vida, e tudo passou a ser tipo um milagre, assim. Hoje eu escolho ver a minha vida, tudo que eu tenho, como um milagre, assim. Eu não fiz nada, eu não controlo nada. Eu sento para comer, tem arroz, tem feijão, tem legumes,
E eu não plantei esse arroz, eu não colhi o arroz, eu não plantei o feijão, eu não plantei o legume, não fiz chover, não fui eu que botei o sol no céu, entendeu? Isso é uma bênção ter aquele legume ali que, Pensa. gente, algum Sim. agricultor botou aquela semente no chão, aí o planeta choveu em cima da semente, aí teve sol, aí a planta cresceu, aí o cara pegou aquela planta no momento que ela estava madura, trouxe para um supermercado, eu É. comprei a planta, levei. São tantos eventos que eu não Isso, tenho. É um isso. milagre absoluto, assim. Então, eu não sei se era Milagre. mais ou menos isso que a carta estava Isso. dizendo. Super, super. E eu me lembro que para mim foi muito desafiador, porque o Matheus, galera, o Matheus estava trabalhando muito forte lá na Índia, enquanto a gente estava no hospital. Ele estava, assim, com outros compromissos fora do hospital, que ele não parou, né? Então, ele Sim. nos atendia, e eu me sentia muito privilegiada, assim, pelo atendimento, pelas conversas, assim, e também cuidando para não me grudar nele, apegar ele. Tipo assim, achei. E eu me lembro que um dia, então o Matheus estava cansado, assim, visivelmente cansado, fisicamente cansado. E eu olhava para ele e me ocupava com o cansaço dele. Teve um dia em especial que eu falei: que tu tem? E ele falou: tô cansado. Eu falei: não, é mais do que cansado. Tu tá triste? E daí ele falou: tô. Eu perdi no computador todos os cursos. E aí ele me contou que o computador Sim. tinha dado um pau, que ele Deu tinha um pau. perdido tudo que ele tinha Tudo. feito. Duvida Veda. E eu perdido o Vida Veda. E aí eu fiquei assim, daí eu pensei, essa é uma prova de fogo, né, para nós dois, no Sim. sentido assim, enquanto ele estava de boa, estava bem, né, as nossas conversas, ele bem e tal. Sim. Agora vamos ver, assim, ajustei meus binóculos, e agora vamos ver como é que esse menino vai sair desse lugar. E aí eu fui olhando para ele, e ele continuou, e aí eu todo dia perguntava: Matheus, encontrou material? Ele: não, não, mas eu sei que eu vou sair disso e que eu vou encontrar um caminho e que as coisas vão ir na direção do que eu estou criando. Sim. E tá aí, né? A perda daquele material foi das melhores coisas que aconteceram no Vida Veda. Porque eu tive uma reunião naquela semana com as duas pessoas que me ajudavam naquela época no VV, que até hoje estão no Vida Veda, que é a Laila e a Carla. E eu falei para elas: meninas, a gente perdeu tudo. E agora a gente vai ter que começar do zero. E eu fiquei triste, tipo, um dia, assim, lembrando, né? Como se fosse uma morte, na real. E eu, Isso. e eu sentei, eu te fiz um luto. E eu falei para elas: olha, eu tô de luto e agora, alguma hora eu vou ter que sair desse luto. E aí, um dia, 2 dias depois, eu sentei com elas e falei: pronto, já que a gente perdeu a referência do que era, porque tinham 6 meses de um curso que eu estava gravando, eu fiquei 6 meses gravando um curso que o curso foi inteiro por água abaixo, porque ele morreu junto com o material. E eu falei: já que esse curso foi por água abaixo, o material todo foi perdido, a gente agora tem uma oportunidade, já que morreu, agora a gente tem uma oportunidade de renascer. E aí, o renascimento, ele é muito maravilhoso, porque você não está mais amarrado naqueles padrões, né? Então, o que é muito louco desse momento que a gente passou junto lá no Vai Diagrama é que a morte, quer dizer, a perda do material, ninguém morreu na minha família nem nada, mas essa perda, ela, ao mesmo tempo que me doeu, porque a gente tinha um corpo de trabalho que estava em formação, eu perdi a referência, né? Então, por um lado, o perder a referência foi ruim, mas por um lado, o perder a referência foi libertador. Porque eu falei para elas: e se a gente tivesse começando Vida Veda do zero hoje, sem nenhuma referência passada? Aí se abriu um infinito de possibilidades para a gente fazer tudo melhor ainda do que a gente fazia antes. Então a gente transformou a crise numa oportunidade maravilhosa, né? E eu acho que isso é um troço, Cris, que eu tenho muita sorte na minha vida de ter tido referências ao longo da minha vida que me ensinaram sempre a ver
crises como oportunidades de melhora, né? Crises como oportunidade de melhora, morte como oportunidade de renascimento, morte como oportunidade de renascimento. Então, eu como médico, quando eu vejo um paciente que está muito mal, muito ferrado, ou muito ferrada, eu não consigo não ver, como foi um caso contigo, eu sei que você está a 2 minutos de uma oportunidade de reencontrar uma coisa muito maravilhosa, entendeu? Às vezes, eu costumo dizer que a pessoa que é saudável, ela fica doente. A pessoa Isso. que não é saudável, ela morre. Ela nem tem a oportunidade de ficar doente. A doença, muitas vezes, é uma oportunidade de transformação. No momento que a pessoa ela entende que ela está ferrada e ela consegue parar para abrir mão do que ela estava fazendo antes e entender que ela está renascendo para um momento novo e que ela tem que abrir mão e ela precisa ir em frente, aí esses momentos são os momentos mais lindos que eu vivo como médico, assim, quando eu vejo um paciente que ele vira essa chave, né? Ele deixa o passado para trás. E aí eu vejo casos muito loucos, que são pessoas, por exemplo, que me dizem na clínica coisas como: Matheus, o meu câncer foi a melhor coisa que já me aconteceu. Que é insano, né? Você pensar, cara, como é que um câncer pode ser uma coisa boa, né? Impossível. Câncer nunca é bom. Mas para aquela pessoa, ela atravessou aquele portal e ela diz: se não tivesse sido a minha doença XYZ, eu não teria mudado minha alimentação, eu não teria me reaproximado com a minha família, eu não teria isso, aquilo, outro. E, cara, nada mais atual para esse momento que a gente está vivendo de coronavírus e clausura e tal e tal. E as pessoas, às vezes, elas dizem para mim, quando me ouvem falar isso, elas falam: é fácil para você falar, porque você tem tudo, porque você mora em Berlim, porque você não sei o quê, porque você não sei o que lá. E talvez seja, porque eu sou muito sortudo. E eu escolho ver a minha vida como uma abundância e sorte e tal e tal. E eu não tenho a pretensão de dizer que todo mundo deveria viver do jeito que eu vivo, ou do jeito que alguém vive agora. Muda tudo quando você olha para uma situação de crise e você vê que aquilo ali é uma oportunidade de renascimento, digamos assim. Como você vê isso, Cris, dentro de tudo que você estuda? Eu vejo exatamente assim como tu está dizendo, né? O meu adoecimento foi um processo assim, insidioso depois que meu pai morreu, fui ficando mais deprimida, assim, mais melancólica. Nunca cheguei a ter nada suficientemente assim de me interditar, mas a minha saúde, assim, eu ganhava um pouquinho de força e eu logo me cansava, assim, tinha um processo assim, tanto que eu achei que talvez né? Como é que vai ser esse negócio? Será que a vida vai ser essa falta de fôlego, né? E aí, então, meu professor, o professor Jorge Knack, da psicologia da yoga, me disse, eu falei: Jorge, tem alguma coisa que eu ainda não fiz? Ele falou: tem. Eu falei: o que é? Ele falou: ir para um hospital no sul da Índia. Eu falei: o quê? Ele falou: sim, tem uma pessoa, então, bom, e aí todo o trâmite, eu fui para lá e eu não tinha nenhuma doença, nada assim, eu tinha era um cansaço, assim, uma falta de energias. E aí a gente nesse processo todo assim de nutrição, de descansar, de não fazer nada, eu fui me revitalizando e me encontrando com esse propósito que era assim voltar para o Brasil e transformar a Bororó finalmente no que eu queria, que era um Bororó online, né? E agora entrou aqui, a Adriana falou: há 30 anos deve ser minha vida e meu casamento parecem uma prisão e eu ando em círculos. E o que me ocorre, Adriana, te dizer é que se tu tá fazendo a mesma coisa há 30 anos, que é caminhar em círculo, que tal em linha reta, para a porta de fora do casamento, talvez, né? E de outras coisas que tu tá fazendo, porque assim, isso é super importante, né? Quando a gente, que tem a ver com a minha pergunta para o professor Jorge, né? Professor, o que mais eu tenho para fazer? Eu tenho uma coisa bem radical, bem diferente, é tu passar a chave no bulicho, entendeu? E descansar 30 dias. Isso eu nunca tinha feito na minha vida. Descansar? Como assim? Quando o Matheus me falou, eu falei: e aí, Matheus, bora estudar uma coisa? Nada. Bora sentar, meditar e olhar as plantas.
O que é isso? Então, é bacana que a gente olhe para a nossa vida e vá fazer aquilo que a gente ainda não fez, que a gente ainda não tentou. E aí o Matheus tem uma expressão sobre a saúde que é: no mundo nosso, como tá, ser saudável é algo radical. E é muito radical. Então, nesse mundo que a gente vive, né, andando em círculos, fazendo as mesmas coisas, eu digo o seguinte, tem uma coisa, eu sou da época do telefone, esse celular que era assim, fechava assim, né? Sim. Então, eu digo, tem dois movimentos importantíssimos. Um é fechar o celular, se é uma conversa, né? Celular ou em máquinas, dá o off. E se é com as pernas da gente ao vivo, vai embora, sabe? Não tá bom, vai embora. E não é um aconselhamento inconsistente ou assim, tem uma outra palavrinha para isso que é in não sei o que, agora não me vem. Que é algo assim, dito da boca para fora. Não, eu já fui embora muitas vezes, de muitas situações. E às vezes o ir embora não é algo externo, é ir embora de nós, né? Daquele nosso personagem sofrenildo. É esse personagem que a gente carrega, que o Matheus me contou uma história, que é uma história bem conhecida, que tinha um alpinista, e o alpinista caiu numa expedição, ele caiu numa fenda e ficou preso por uma corda. E ele sabia que ele ia morrer, estava caindo à noite, tudo gelado, neve, e ele sabia que ele ia morrer, e ele pedia que Deus o orientasse. E ele ouvia uma voz dizendo, corta a corda. Ele pensava, mas Deus, como é que pode mandar cortar a corda, se a corda é a única coisa que eu tenho? Uma semana depois, o alpinista foi encontrado morto a 1 palmo do chão. Não tem como saber. Não tem como saber o que vai ser no momento seguinte do cortar a corda. A questão é a coragem para cortar a corda. Né? A questão é a coragem para tomar os nossos passos. Então, eu tinha já, na época que eu encontrei o Matheus, escrito 6 livros, né, com a minha irmã Denise, e agora até vou aproveitar para dizer que esse livro aqui a gente disponibilizou online. Foi o primeiro livro que a gente escreveu, ele é um e-book agora que você pode baixar lá no Instagram do Bororó Educação. Esse aqui. Os outros, essa série aqui, está sendo providenciado para que eles se transformem em e-book. Né? Então, essa disponibilização das coisas, eu levei muito tempo até ter coragem de fazer. E foi sim no meu encontro com o Matheus que eu entendi, porque eu teve uma hora que o Matheus me disse assim, quando tu fala do teu projeto Bororó, um Bororó para todos, assim, teu olho brilha, vai lá e faz. Então, eu acho importante quando a gente olha para dentro de nós, na presença de um interlocutor, porque isso é necessário, né? O método curação, a cura pela ação, ele é um método, ele é uma tecnologia de gestão das emoções e não prescinde, não nos autoriza a um processo completamente solo. Nós necessitamos de interlocutores, né? Nós necessitamos dessa palavra viva do outro que já fez as suas travessias. Então, é importante que você se acompanhe nessa interlocução, o seu manual de instrução, que é o que a gente está escrevendo agora, um guia de alfabetização emocional dos cursos, para que você se aproprie dessas ferramentas e na interlocução com o outro, crie uma outra vida. Mas, Adriana, pelo amor de Deus, para de andar em círculo. Se tu já está andando há 30 anos, não vai mudar. Vamos em linha reta, meu amor. Vamos estabelecer interlocuções para ir em linha reta. Matheus, fala um pouquinho, dá uma palhinha para nós dos 4 pilares, enquanto eu olho aqui se tem outras perguntas, outras... Eu, antes de falar dos 4 pilares... Matheus tem uma clube assim. Tem muitas declarações de amor. Tem muitas declarações de amor. Gente, o amor é absolutamente mútuo, é por isso. E eu acho que o que você estava falando, né, Cris, sobre a gente tem 2 maneiras de raciocinar basicamente que eu percebo, né, por aí. Uma lógica de escassez e uma lógica de abundância. A lógica de escassez, ela diz que eu tenho esse livro aqui, esse é o livro que eu tenho.
Se eu der esse livro para as pessoas, eu vou ficar sem nada. Eu vou ficar sem nada. Se eu der esse livro, eu vou ficar sem nada. E a lógica que a gente aplica, e que eu insistia com você bastante, é a lógica de abundância. Dá a droga do livro logo. Porque quando você dá alguma coisa, numa lógica de abundância, você não fica sem nada. Você fica com 10 vezes mais coisas. Então, eu no início do Vida Veda, eu tive um segundo de medo. Eu falei, gente, o que eu vou falar numa live, né? Ou então, se eu der uma live, se eu fizer uma live explicando para a pessoa como ser saudável, ninguém nunca vai ser meu paciente, eu nunca vou conseguir pagar minhas contas e tal e tal. E aí, um segundo depois, eu percebi, mas na verdade, se eu não tiver mais nenhum paciente, isso é maravilhoso, porque isso significa que todo mundo vai ser saudável. E aí eu pensei, quanto mais eu dou para as pessoas, melhor o mundo fica. E aí, no final das contas, na prática, eu percebi que quanto mais eu dou, mais as pessoas também dão, e mais todo mundo troca, e todo mundo só ganha. Então, assim, como eu aplico no Vida Veda sempre que eu consigo uma lógica de abundância, e eu entrego isso tudo que eu conheço ou que eu sei com muito amor, o amor ele volta, não tem jeito. Então, os comentários que você está falando, né, as pessoas que curtem o trabalho do VV, que apoiam o trabalho do VV, é muito louco, porque eu comecei a fazer essas lives, eu falei, eu vou dar tudo de graça, botar tudo de graça no YouTube, né? E eu comecei a receber e-mails das pessoas dizendo, Matheus, como é que eu posso apoiar o trabalho do Vida Veda? E eu falava, não tem como, não preciso de apoio, porque eu filmo aqui no meu iPad e tá tudo certo. E as pessoas insistiam, não, mas eu quero ajudar, tal e tal. Foi na época que a gente criou lá o Patreon, depois criou o Apoia-se para as pessoas poderem apoiar, entendeu? E eu fui percebendo isso. Eu dou de graça muita coisa para as pessoas, e as pessoas, elas sentem, né, que elas estão recebendo um troço, e aí elas ficam com vontade de retribuir, de dar isso para outra pessoa, de ajudar uma outra pessoa. Eu não vejo outra maneira da gente mudar a saúde de todos os seres humanos, a não ser com essa lógica de que quanto mais você bota o teu livro de graça, mais coisas vão acontecer positivas no mundo e alguma hora volta para você. Se não for como dinheiro especificamente, é de algum outro jeito maravilhoso, entendeu? Então a minha mãe, ela tem uma frase, a minha mãe, ela sempre falava, eu lembro quando eu era mais moleque, ela falava, a abundância entra na minha vida de maneiras surpreendentes e milagrosas. Era tipo um mantra da minha mãe, ela botava isso no espelho, todo dia ela falava, a abundância entra na minha vida de maneiras surpreendentes e milagrosas. E eu comecei a falar esse troço também o tempo inteiro, né? E é muito louco, Cris, é muito louco como a abundância entra na minha vida de maneiras surpreendentes e milagrosas, assim. É o tempo inteiro acontecem mais milagres, assim. O Vida Veda a gente tem uma equipe de 18 pessoas hoje em dia. Eu nunca tinha nenhuma ideia de que o Vida Veda ia virar esse troço. Pessoas que vinham como voluntários e ficavam. Aí eu criava um curso, a gente cobrava pelo curso para eu poder pagar a equipe. Até hoje o Vida Veda, tudo que entra no Vida Veda acaba ficando para pagar a equipe do Vida Veda. E a equipe vai crescendo, a gente é praticamente uma ONG, né? Eu estou até, inclusive, agora conversando com os nossos advogados para a gente tentar entender se o Vida Veda não deveria virar uma ONG, na real, porque a gente não vai ficar rico, né, fazendo isso. A gente quer mais exponencializar a saúde de todos os seres vivos. A gente quer transformar o planeta simplesmente ajudando as pessoas. E quanto mais a gente consegue ajudar, melhor, e a abundância entra nas nossas vidas de maneiras surpreendentes e milagrosas. Então, assim, só para responder a questão, que eu falo muito dos 4 pilares, eu acho que já tem muito disso também no YouTube, e eu acho que o que a gente está conversando agora tem muito mais a ver com o presente, né, o momento, do que qualquer outra coisa. Então, queria só dar uma palhinha sobre o que a nossa querida, que eu esqueci o nome, comentou sobre estar andando em círculo. Adriana, muitas vezes a nossa dificuldade de sair de um lugar ruim que a gente está e ir para um lugar que a gente não conhece tem a ver com essa diferença da lógica de escassez e da lógica de abundância.
é a sensação de que você só tem essa opção na sua vida e não tem nada mais que pode acontecer com você, e que se você sair dessa situação, você vai para uma situação pior. Se você der alguma coisa para outra pessoa, você acaba perdendo. Então essa lógica de o cobertor é curto, né? A gente chama isso também de lógica de soma zero, né? Um jogo de soma zero. Se você substituir essa lógica por uma lógica de abundância, você saber que você pode se tacar, que vai ter alguém que vai te ajudar e vai te segurar, você pode se tacar que o universo te abraça de algum jeito, e você entender que a abundância entra na sua vida de maneiras muito milagrosas, eu acho que isso muda totalmente a tua perspectiva. E o Cris, só para eu fazer um parêntese, uma observação sobre isso. 2 minutos antes de eu entrar nessa live, já estava na hora de eu entrar, uma pessoa mandou mensagem, né, para mim no Vida Veda. Uma mãe, a Sassá. Sassá é o nome dela, Vanessa, né? A Sassá mandou uma mensagem para mim dizendo o seguinte: Matheus, eu estou passando por uma situação muito difícil. A minha mãe está numa relação abusiva, horrorosa. Eu tenho um filho de 2 anos e eu não quero que ele seja criado dentro dessa casa, com a minha mãe, com esse homem, com essas coisas. Então eu decidi que eu vou sair de casa. A Sassá não tem condições de sair de casa, mas ela sabe o que ela precisa fazer para a saúde dela e para a saúde do filho dela. Ela decidiu que ela ia se tacar no mundo e os amigos dela do lugar onde ela trabalha fizeram uma vaquinha para ela, para ajudar a Sassá a ter um mínimo de grana para ela mobiliar a casa dela e tal e tal. E aí a Sassá me mandou um DM no Instagram, eu leio todos e respondo todos os DMs no Instagram, e ela me disse: Matheus, se você puder me ajudar de qualquer jeito, compartilhando a vaquinha e tal, fica à vontade. Na hora, a gente está celebrando o mês de maternidade no Vida Veda, né? E eu falei: gente, nada mais maravilhoso no mês de maternidade, em vez de a gente só estar falando de maternidade, a gente poder ajudar uma mãe que está tentando melhorar a vida dela, para cuidar melhor do filho dela. Então, não só eu compartilhei, né, a vaquinha que está rolando aí para a Sassá. Se vocês entrarem agora no perfil do Vida Veda, tem a vaquinha dela lá nos stories, você arrasta para cima e você pode doar tipo R$5, R$10 para ajudar a Sassá. Como eu, na hora, fui lá também fazer o meu apoio, né, à campanha da Sassá. E estou até pensando como é que a gente pode ajudar mais, a zerar a vaquinha dela, para ela poder sair desse lugar de violência que ela está para um lugar mais bonito, para um lugar mais abundante. Mas o movimento, olha que lindo, o movimento dela foi: eu sei que eu não posso ficar aqui, eu sei que eu preciso sair daqui, eu não sei para onde ainda, mas eu vou e o universo vai me ajudar. Eu tô toda arrepiada porque, assim, o movimento da Sassá de lucidez, que é o movimento de cada um de nós, que é olhar para dentro e perguntar onde está a porta da saída, passa por também reconhecer a interlocução, né? E reconhecer o outro. E aí, então, ela endereça o pedido para ti. E esse pedido em ti reverbera. Então, uma coisa que eu quero, assim, poder lembrar a nós é o seguinte: a gente está escrevendo agora um material pedagógico para acompanhar os cursos, né? E eu fiz lá um tripé, que é o tripé da idealização e o tripé da realização. Belzinha, vê se tu consegue escrever. E Matheus, vê se tu consegue dizer de novo o mantra da Cris, da tua mãe, para alguém poder, alguém escrever. Então, fala. A abundância entra na minha vida de maneiras surpreendentes e milagrosas. Então, galera, bota aí. A abundância entra em minha vida de maneiras surpreendentes e milagrosas. Assim, então, o tripé da realização é a responsabilidade, a gratidão e a humildade. Pronto. Tripé da realização. Responsabilidade, gratidão e humildade. O tripé da idealização é arrogância, grandiosidade e onipotência.
o tripé da idealização é a arrogância, com o, a gente se supõe maior que os outros. A grandiosidade, com essa, a gente supõe ser quem a gente não é. E na onipotência, a gente supõe ter habilidades que a gente não tem. Para que isso? Porque a gente tem duas nuvens. A nuvem da idealização e a nuvem da realização. A nuvem da idealização termina que é a nuvem da escassez. A maior idealização é a idealização. Mas acontece que a idealização pode ser tanto das coisas boas quanto das ruins, e não importa de que tipo ela seja, ela sempre fica ruim. Ela sempre fica ruim porque ela é sempre um delírio de importância, um delírio de grandeza que não corresponde à realidade. Quando Mateus diz, aquilo que a gente come é um milagre de muitas mãos. Um milagre da terra, um milagre do sol, um milagre da chuva, um milagre de quem plantou, de quem colheu, de quem transportou. Nós participamos do milagre enquanto energia. Desse tamanho, cada um reverberando para que o planeta seja, o bolinha colorida, seja essa loucura com U de oportunidades. Então, eu represento o bolinha colorida como um grande Pac-Man, né, que é o incontrolável, Stall do incontrolável, e a lua, as luas da responsabilidade pelo próprio cuidado, né? Então, esse material você pode pedir lá para a Bel, que a gente envia para você, é a estrutura do método. A gente tem sob o céu do acolhimento, o sol do incontrolável, que parece no início o Pac-Man glutão. E as luas da responsabilidade pelo próprio cuidado, que às vezes a lua está plena, às vezes está minguante. Por sorte, ela está crescente. E isso se apoia na proposição quem eu sou frente aos fatos da minha vida. E aí, quem eu sou é alguém que tem como desafio aqui e agora sempre alguma coisa para aprender. E no sol incontrolável, a gente tem pelo menos 4 raios fúlgidos. Que é a finitude, sabendo que você é passageiro, os outros, que ninguém manda em ninguém, a regência da inconsciência como meu guia e o acaso como grande mistério da vida. Para responder à pergunta qual é meu desafio, a gente montou um tabuleiro de emoções com 5 movimentos, 5 passos. Desejar, perceber, significar, agir e reconhecer. Para cada um desses passos, tem uma série de atitudes que a gente vai desenvolvendo. Esse material você pode pedir que a Bel envia para você. Então, assim, Matheus, eu sou assim inarredável quanto aos 4 passos, né? E os meus pacientinhos, quando eu começo assim, quando começa a troça muito ruim, eu começo assim, vamos ver os 4 passos. Não, Cris, pelo amor de Deus, vocês não estão fazendo, né? Não estão fazendo a sua parte. Assim, alimentação, sono, movimento e silêncio. Não tá. Quando a vida está dando muito errado, pode crer que não está nos 4 passos. Tá capenga o negócio. Capenga. A nossa parte a gente necessita fazer. É bom que a gente faça no capricho. Este material, aguardando mais lives da dupla. Ai, sim, queridos. O material pode ser acessado pelo @Bororó Educação. Isso mesmo. Matheus, a gente tem mais uns 5 minutinhos. Cara do céu, a gente tem 5 minutinhos, Matheus. Quer dizer uma coisa? Quer, Cris, a gente quer pode. fazer uma última? Eu acho que a gente pode conversar para sempre, né? Eu não sei se vocês sabem, mas as pessoas que estão aqui, as 170 pessoas que estão ao vivo aqui, a Cris, ela participou do Convida, que é o congresso que a gente organiza no Vida Veda, o Congresso Vida Veda de Medicina Integrativa, deu uma palestra muito massa com polvos e tal. Cris, esses Pac-Mans, esses polvos, esses bichinhos, gente, eu piro com esses instrumentos que vocês usam. Gente, isso é muito maravilhoso. E as pessoas piram. A gente recebeu muitos e-mails assim, cara, a Cris é muito maravilhosa e tal. E a Cris é uma das professoras de um dos módulos do curso que a gente dá no Vida Veda, que chama Transforme Sua Saúde.
que a gente chama de TSS, né? Esse curso não está com turma aberta no momento, mas a gente deve abrir para daqui a 2 meses, mais ou menos. E é isso, assim, eu acho que a gente tem muito trabalho para fazer. Tipo, Vida Veda e Sim. Bororó é uma sinergia que não vai acabar agora. Então, assim, acompanha aí, siga o Bororó Educação, tamo junto. Quando a gente puder, a gente faz mais live também. Eu tô amando ver que você está entrando ao vivo. Tô amando que estão rolando as dinâmicas também de apoio de grupos e tal. Tipo, gente, é muito lindo ver a Bororó comparando com o que eu vi, né, quando a gente se conheceu lá na Índia, e tudo que está rolando e florescendo hoje com essa equipe incrível que está te dando esse apoio. É muito maravilhoso. Aí, ó, Sheila Mata Sim. da Turma Gaia, é nossa aluna do TSS. Que legal, que legal. Queridos, olha só, nós estamos fazendo bastante coisas, então. Tem agora um grupo que é Pratique Método Curação nas Relações de Trabalho, Pratique Método Curação nas Relações Terapêuticas para os profissionais da área da saúde. Tem um grupo de apoio aberto, gratuito, quintas-feiras, na plataforma Zoom, sem cadeiras, dá para convidar toda a família e os amigos. Esse trabalho nas quintas-feiras é das 15h30 às 16h30 e a gente faz um drops da terapia do método curação, perguntando qual é o seu desafio nesse momento. A pessoa traz um desafio que a gente, então, brinca muito seriamente com esses passos todos aqui, né? Desde o desejar, perceber, significar, agir e reconhecer o caminho. Todos os dias a gente. Agora já não está mais todos os dias, eu estou fazendo terças e quintas com convidados, e quartas-feiras eu estou fazendo uma live no Pratique Prana, às 20 horas. Agora eu Maravilha. vou entrar no material mais didático dos cursos, agora estou me concentrando um pouco mais nisso, então. E tem bastante coisa para a gente fazer, tem grupos de análise todos os dias, que são os grupos fechados. Enfim, o curso do TS. Transforme sua saúde. Transforme sua saúde. Uma delícia, fiquei muito feliz com o convite do Matheus. Acho que vai estar muito legal, muito legal. Amados, vamos ver se dá aqui uma pequena oraçãozinha, Matheus. Então vamos lá. Sob o céu do acolhimento, acolho o sol do incontrolável e as luas da responsabilidade pelo meu próprio cuidado. Sob o céu do acolhimento, acolho os raios do sol do incontrolável, na sua finitude, sabendo que tudo é transitório, na regência da inconsciência, sabendo que o inconsciente é meu guia, nos outros, sabendo que ninguém manda em ninguém, e no acaso, sabendo que ele é o grande mistério da vida. Acolho a responsabilidade pelo meu próprio cuidado e respondo à pergunta: quem eu sou frente aos fatos? Para isso, levo comigo um desafio. Qual é a minha aprendizagem nesse momento? Me dirijo aos 5 passos de curação. O primeiro, sob a forma de desejo. Desejo que o elemento terra me acompanhe, dando sustentabilidade e estabilidade ao meu desejo consciente de me fazer feliz a cada cenário. Então, o segundo passo, me encontro com perceber e evoco a água como elemento que me acompanha na condição e qualidade de flexibilidade. A água acompanha a minha percepção, flexibilizando a minha atenção amorosa, aumentando o meu espectro com o mundo. Dou um terceiro passo no significar e acompanho-me do elemento ar no pêndulo do movimento que percorre as minhas memórias do passado, atualizo o meu código de valores e holografa a vida que eu desejo construir, quem eu desejo ser, o que eu desejo saber. E então me dirijo ao agir. Para o agir, evoco o elemento terra. Para o agir, evoco o elemento fogo, que na sua condição de foco, sabedoria e discriminação, me auxilia nos meus processos de escolha, renúncia. E respondendo à pergunta, é bom para mim agir assim? Me encaminho ao reconhecimento de toda a minha trajetória, evocando o elemento éter na sua qualidade de vazio, do vazio que transforma a nossa alma. E desse vazio eu reconheço com humildade o caminho percorrido, agradeço e compartilho. Que assim seja.
Gratidão, galera. Muito, muito, muito amor por ti, Matheus. Muito. Tamo junto. Também te amo, Cris. Obrigado, pessoas, pela presença de vocês. Tamo junto todo dia.